Sejam bem-vindos todos aqui presentes nessa noite. É motivo para nós de alegria, de festa. E se você quiser se confraternizar, dando um aperto de mão, dando um abraço em alguém que está aí próximo a você, faça isso sem constrangimento algum nessa noite. Bem, vamos louvar a Deus? Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Amém? Deus abençoe por poder nos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O coral das nossas irmãs nesse instante vem dizendo ao Senhor um bonito hino. Já na sequência, o pastor Claudio, representando a diretoria, estará então com a oportunidade. Enquanto as irmãs estão se organizando, faço um convite aos casais da igreja. Dia 12 de junho é uma data que se adotaram para comemorar o Dia dos Namorados. E nós estamos organizando, na verdade, um jantar e nós teremos os convites aos casais da igreja. Os casais interessados, nos procure a minha pastora Hildon, tendo em vista que as nossas vagas são limitadas. Então, marido e mulher, até mesmo casais que ainda não se casaram, poderão participar deste jantar. O investimento é bem irrisório, apenas para cumprir minimamente o custo. R$50 é o que você vai investir em participar deste jantar, então, no Dia dos Namorados, dia 12. As irmãs bendizem o Senhor e pastor Claudio já na sequência. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar todas as mulheres aqui presentes para que se coloquem de pé. E nós vamos louvar o hino magnificado, todas conhecem. Vamos adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, que morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui nessa noite, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória
deixar uma leitura aqui no Salmo de número 28, a partir do verso número 6, para o nosso pastor, também para a nossa irmã, pastora irmã Roseli, onde nos diz a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Eu fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Com esse bonito salmo, eu venho em nome do pastor da nossa diretoria agradecer ao Senhor, também a nossa querida irmã Roseli, pelo amor, pela dedicação que vocês têm com a obra de Deus, e o qual tem deixado para nós, nesses anos, marcas importantíssimas de um verdadeiro aprendizado. Então, em nome dessa diretoria, nós colocamos totalmente à disposição do Senhor, com muita submissão e respeito pelas diretrizes que o Senhor tem nos passado. Temos aprendido, e é só nós olharmos os números, do sucesso a partir da vida do Senhor para cá. Então isso é a direção de Deus, é a bênção do Senhor, e sempre o Senhor deixou isso. Primeiramente, além de um talento nato que o Senhor tem, o Senhor nunca esqueceu de tributar isso ao Deus soberano, que tem o abençoado de forma gloriosa. E isso tem sido um exemplo para nós, e todas as vezes que nós lembramos do que se diz a obra de Deus, o Senhor é uma referência da forma dedicada de nós também fazermos essa obra de Deus. Então, que Deus o abençoe, também a Roseli e toda a família. E sempre nós observamos essa diretoria, uma diretoria submissa, estamos à disposição do Senhor para todos os enfrentamentos. Nós estamos juntos e temos certeza que o nome do Senhor já vem sendo glorificado e continuará sendo, porque nós temos a harmonia e a presença do Espírito Santo, que é mais importante, com muita paz e muita alegria. Que Deus abençoe de forma gloriosa. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino com o coral Harmonia e Paz, e já na sequência ouviremos o pastor Marcos Baquetes trazendo também suas considerações em nome de todos os obreiros aqui de Umuarama.
todo sempre. Seja o nome do Senhor glorificado. Pastor Maquete, nesse instante. Está o pastor Maquetes? Não chegou? Glória a Deus. Vamos convidar as irmãs que vieram do estado do Mato Grosso para apresentar a Deus unido. Irmã Fátima, irmã Andréia. Nesse instante, com a oportunidade, glória a Deus. Depois nós vamos ouvir a família do pastor, iniciando com o Fabinho, depois Cristiane, Carlos. Elisandro, pode falar comigo, Elisandro. Venha com o Fabinho aqui expressar suas palavras de agradecimento ao pastor Persico, a Rose. Glória a Deus. As irmãs nesse instante, entoando ao Senhor Deus uma bonita canção. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvo a Deus de estar aqui junto com os irmãos, glorificando esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com o pastor Percy, né? Quantas vezes já estivemos em trabalho, pastor Percy, lá em Rondônia, não sei se o senhor lembra, né? E para mim é um privilégio muito grande. Louvo a Deus pela vida da irmã Maria, minha pastora. Estou ali em Peroval, né? A minha mãe está em Mato Grosso e eu estou ali em Peroval, congregando ali. Jesus me deu um filho aqui, 15 anos, era estéril. Então eu recebi muitas bênçãos aqui no estado do Paraná nesse período, pouco tempo aqui. E Deus, Ele é maravilhoso. O Paraná está aqui no meu coração e considero como minha terra. E é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Aleluia, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estou feliz por estar aqui nessa noite, por rever o pastor Percy. Estivemos de trabalho ali com ele em Rondônia, várias cruzadas, né, pastor? Cruzada abençoada, hein? Então, com saudade do Senhor ali naquela região. Louvo a Deus pela vida da pastora ali, a irmã Maria. Estamos ali em Peroval, teve uma festa maravilhosa, abençoada no final de semana. E semana que vem estou retornando para o meu estado. Foi um prazer conhecer vocês. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos nessa noite. Iremos louvar ao Senhor com o hino que traz por título Bom Samaritano. Ele está aqui nessa noite. Você que está precisando do Bom Samaritano, saiba de uma coisa: que você está no lugar certo, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode soltar, meu querido, número 7. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louva o Senhor. Passando lá dentro do vale, ouvi teu gemido, te encontrei ferido, gemendo de dor. Todos passavam ao lado e ninguém te ajudava, mas eu te contemplava como alguém me falou. Não desanimes, não siga essa letra, erga meus olhos, levante a cabeça. O samaritano
bênçãos materiais, CDs, DVDs, os irmãos que quiserem abençoar nossas irmãs, poderão procurá-las ao encerramento desta reunião. Assim como a cantora Dejane também está ali, e veio do Paraguai, tem seus materiais, os irmãos adquirindo, para quem sabe até mesmo presentear um amigo, um vizinho, está além de abençoando as irmãs, levando às pessoas uma excelente palavra que pode libertar a vida do ser humano. Glória a Deus. Nesse instante, evangelista Belcifário, trazendo as suas considerações, e já ouviremos na sequência a Cristiane e o Carlos entoando a Deus uma canção, glória a Deus, de adoração ao Senhor. Vai ser a igreja. Pegaram no cru aqui. Mas, como um bom filho de Deus, nós devemos estar sempre preparados para trazer alguma palavra. E falar alguma coisa sobre meu pai e minha mãe me traz muito orgulho, pois eu sou feliz e grato a Deus pela família que Deus me deste. Pois, em meio ao mundo que nós vivemos hoje, nós percebemos que várias coisas vêm a desabonar nossas vidas. Sempre há uma mancha na vida de alguém, às vezes. Mas eu me orgulho do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram sempre o caminho correto. Eu, pelo menos, nunca ouvi da boca de ninguém dizer que ele já cometeu algum pecado drástico, seja em face da nossa igreja, que seja muito pecaminoso. E eu me orgulho pelo caráter dele, pois muitas vezes pensam que ele é muito bravo, que ele é muito enxutão. Só a cara que é brava, mas o coração é grande. E com essas palavras eu queria deixar 2 versículos que se encontram no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 9 ao 10, que diz assim: Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai e mãe, eu amo muito vocês e eu me espelho muito em vocês. Obrigado pela oportunidade. Quando o salmista diz que os filhos são herança do Senhor, é verdade, irmãos. Ele chega até a dizer que feliz, bem-aventurado é aquele homem e aquela mulher que enche a sua casa de filhos, porque um dia, uma palavra numa linguagem de hoje, que os seus inimigos se levantar contra ti, os filhos vão defender, eles vão se levantar. E a gente vê agora a família publicamente confessando o exemplo que é o pai, que é a mãe. Isso nós, a igreja, temos também presenciado, viu, família? Teu pai e tua mãe têm sido exemplos para a gente, amigos. Na hora em que todos nós precisamos, eles sempre prontamente não tem medido hora, nem um esforço para atender a cada um dos irmãos. A Cristiane também está aqui. O Arthur não aguentou e dormiu, né? Pulou muito, né? Mas a Cristiane também vai falar, depois vai cantar uma canção. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim hoje é um motivo de muita alegria estar aqui, comemorando com os irmãos essa data importante e a ceia, né? Para mim também, meu pai e minha mãe são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. E eu vejo o carinho que os irmãos têm com eles, de cuidar deles. E quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo um bem só para eles, mas a gente fica muito feliz também, né? E a gente vai cantar um louvor agora para adorar o Senhor. Amém, a paz, Senhor, meus irmãos. Realmente é um grande prazer estarmos aqui mais uma vez, podendo participar dessa grande família que é o Arama e a grande família que é o pastor Percy, a dona Roseli, a família, Elisana, todo mundo. São uma família que nos acolheu e eu posso dizer que sinto eles como nossos pais, nossos amigos, nossos
irmãos, né? Então, assim como o Fabinho também diz, faça as palavras dele, tenho muito me espelhado na vida desta família, principalmente na vida do pastor Percy, como um grande mentor de nossas vidas. Amém? E este hino aqui, que nós vamos trazer esta noite, revela em nossas vidas dois momentos que todos passam, que é o antes da cruz e depois da cruz. E a partir do momento que aceitamos a cruz na nossa vida, aquele momento que Deus morreu por nós, tudo em nossa vida mudou. Eu sei e creio que isso é em nossas vidas e na vida de todos. Amém? Estava separado.
tem vindo sempre entre nós. Coloquemos em pé nesse instante, meus irmãos. O pastor Anderson pede para avisar que nos dias 16 a 18 agora deste mês acontecerá as festividades do Belvedere. Glória a Deus. Nós havíamos noticiado uma palavra em nome dos obreiros com o pastor Baquete, mas acredito que ele precisou sair atender a alguma necessidade. Mas nesse instante nós vamos orar pela vida do nosso pastor, da irmã Rose. Eu vou convidar o obreiro mais antigo do nosso campo, e ele me disse que hoje está completando, nessa data, mais um ano de vida, 76 anos. Eu convido o irmão Sebastião Medeiros para que aproxime aqui, e com toda a igreja nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, da sua esposa, sua família, e já na sequência o pastor Sandro trazendo-lhes uma ministração da palavra, e após o pastor Sandro passaremos então a direção desta reunião ao nosso pastor presidente. Glória a Deus. Irmão Rose, se a senhora puder aproximar aqui à frente. Isso nem toda a família. Vem vocês novamente aqui, né? O Gisele, o Carlos, Elisama, pode trazer para toda a minha família. Irmão Sebastião, com toda a igreja, vai estar agradecendo a Deus por 8 anos que o pastor tem sido entre nós. Peço que voltem, pastor. O senhor tem sido instrumento de bênção. Continue sendo assim, guerreiro, valente, promovendo o reino de Deus, não só aqui em Moarama, mas onde quer que o Senhor te dê a oportunidade, faça. Glória a Deus pelo Senhor tem feito. Nosso pedido a Deus, que Deus dê saúde para o Senhor, dê grandes realizações nesta vida, porque o Senhor conquistando, nós automaticamente também somos corroborados com as suas conquistas e suas vitórias. Que Deus abençoe o Rose de igual modo, continue fortalecido no Senhor. Glória a Deus. Irmão Sebastião. A paz do Senhor, igreja. Neste presente momento, nós vamos levantar a nossa voz ao trono da graça, onde está sentado o Senhor Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos dirigir esta oração, pedindo a sua bênção para o nosso pastor, a nossa pastora e a família deles aqui presente, e a igreja aqui também, todos presentes nesta noite. Para mim é um prazer, é um privilégio. Nosso irmão disse que nós somos os mais antigos em Moarama, e pela misericórdia e graça de Deus, nesta data também eu já estarei completando meus 76 anos. Graças a Deus, que Deus tem nos abençoado. Pastor Percy, quando chegou aqui, disse que 200 anos ele vai ficar nessa igreja, né? E eu prometi a ele também que pelo menos uns 80 anos eu quero trabalhar ao seu lado, né? E nós neste momento vamos orar. Eterno, poderoso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste presente momento, um momento maravilhoso, um momento feliz, um momento de felicidade. Ó meu Deus, estamos agradecendo nesta noite pela segurança que o Senhor tem dado, ó meu Deus, ao nosso pastor, a nossa pastora, irmã Roseli, os seus filhos, genro e nora aqui presente neste momento. Apresentamos a Ti, ó Pai Celestial, esta família, que o Senhor nos dê graça, dê segurança, dê muita bênção, dê muita felicidade, ó meu Deus. Também eu peço em favor de todos os obreiros aqui do campo de Umuarama, Senhor, toda a igreja aqui presente nesta noite, que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar o Senhor, para agraciar a todo. Eu agradeço também a Ti, ó meu Deus, por esta oportunidade, ó meu Deus, por esses anos que o Senhor tem dado na minha pessoa,
abençoa. Eu agradeço nesta noite. E assim, ó Pai querido, que possa nos abençoar poderosamente, ó meu Deus, a nossa mocidade, a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, Senhor, e abençoar poderosamente também os nossos músicos, conjunto coral, a banda e todos que aqui louvam o teu santo nome. Também o nosso pastor Percy, neste momento, em nome de Jesus, nós pedimos que a sua saúde, o seu físico possa ser recuperada. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos. Ó Senhor, também nos dê força, que Ele é o presidente da convenção do nosso estado. Meu Deus, assim que nos dê a graça, força, bênção, saúde para Ele e todos nós, ó meu Deus, que estamos ao teu lado, cooperando, trabalhando e nos ajudando. Esta é a minha oração, no santo nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Sebastião. Os irmãos também querem parabenizar o irmão Sebastião? Parabéns, irmão Sebastião. Deus te abençoe. Pastor Sandro, nesse instante, trazendo-nos uma porção da palavra, e já o pastor passando então na sequência, a direção do culto, ministrando a ceia do Senhor. Da igreja por paz do Senhor. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado para meditarmos por alguns minutos na palavra do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Sou grato a Deus porque tem nos dado o privilégio de estar aqui em Moarama no mês de julho, próximo mês. Fará um ano que estou morando aqui e Deus tem nos dado graça de termos uma liderança forte, um pastor que tem uma visão muito ampla do trabalho, da obra de Deus. E eu aprendi há uns 6 ou 8 anos atrás que liderança é uma questão de visão. E visão significa visão singular, a visão de uma pessoa. No caso da liderança cristã, uma visão inspirada por Deus. E visão, ou você acredita e promove essa visão, ou você está atrapalhando. Porque quando você tem duas visões, tem divisão. Porque o prefixo di significa dois. Então, quando se tem duas visões, por melhor que você ache que é a sua visão, você estará promovendo divisão. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é aderir à sua visão, pastor Percy, para que possamos caminhar juntos por essa direção que Deus tem lhe dado. Então, sou feliz por estar aqui em Moarama e partilhar neste momento marcante na história do ministério do nosso pastor, o seu terceiro campo, 8 anos de trabalho aqui em Moarama. Vamos ler o texto sagrado e eu quero repartir com os irmãos aquilo que está no meu coração. Diz a Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse era chefe dos publicanos e era rico. Desculpa, irmãos, Lucas 19, eu falei Lucas, depois falei Mateus, né? Lucas 19, versículo 1 e seguinte, estamos lendo o versículo 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tome o seu assento, por gentileza. No dia que o pastor Luiz me avisou que eu seria o pregador desta noite, eu comecei a pensar e a devagar, a ler a Bíblia e a meditar nos textos sagrados e no que poderia ser falado aqui. Principalmente porque também estamos diante da ceia do Senhor, de um momento de extrema relevância para a nossa comunhão e para a nossa vida como crentes. E eu comecei a meditar, comecei a ver que o homem, o ser humano, ele está sempre em busca de alguma coisa. O ser humano, ele nunca está satisfeito. E uma das buscas que nós temos nos nossos dias é aquilo que se convencionou chamar de felicidade. Se você procurar o significado da palavra felicidade no dicionário, você encontrará alguns significados: contentamento, alegria, júbilo. Mas essa é uma palavra difícil de ser explicada, porque cada um de nós pode ter uma concepção diferente do que nos deixa felizes e alegres. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um conceito de felicidade totalmente diferenciado do conceito que nós temos nos dicionários e na língua portuguesa. Se você lembra do texto sagrado, o texto sagrado usa a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança para descrever o que é felicidade. Nós temos no Salmo 128 o salmista dizendo que bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor. Nós temos no Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus descrevendo ali várias situações em que a pessoa pode ser considerada feliz. Mas todas essas situações e todas essas hipóteses em que a Bíblia Sagrada nos fala de felicidade, ela nos coloca um conceito muito diferente daquilo que está no nosso coração e daquilo que muitas vezes nós estamos buscando para a nossa vida. E quando eu lembrava do texto de Zaqueu, eu comecei a pensar que Zaqueu era um homem que também procurava a felicidade. E ele procurava a felicidade mesmo tendo algumas circunstâncias que para muitos significaria felicidade. Ele era um homem que desfrutava de uma posição social no maior império que já dominou o mundo, no Império Romano. Porque ele era um publicano, uma pessoa responsável pela arrecadação de impostos. Ele tinha status social, ele era uma pessoa respeitada pelo Império Romano, mesmo que perante os seus compatriotas, os judeus, ele não tivesse o mesmo respeito. Mas, até por ter escolhido essa profissão, nos parece que para ele era de maior importância o respeito das autoridades romanas do que o respeito das pessoas da sua própria terra, da sua própria pátria, que eram os judeus. Então, o status social que este homem possuía não significava felicidade para ele, porque ele continuava a buscar algo que o seu coração ainda não havia encontrado. A Bíblia diz que além de ter status, ele era rico. Ele tinha uma condição financeira privilegiada. Ele era um homem que não se preocupava no que comprar e como pagar. Tudo aquilo que chegava ao seu coração como desejo de consumo, ele poderia adquirir sem qualquer problema. E o conceito de riqueza que eu procuro sempre entender não é quanto você ganha, mas o quão longe você está da falência. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você demora para quebrar? O rico é aquele que pode parar de trabalhar e nunca vai quebrar, alguém. Então nós não somos ricos por esse critério. Porque por melhor que seja o seu salário, se você ficar um mês sem trabalhar, as contas vão explodir. Agora, a pessoa que é rica é realmente aquela que pode ficar na rede o dia todo deitado por anos e anos a fio e ela nunca terá necessidade de nada. E quando a Bíblia fala que Zaqueu era rico, eu começo a entender que Zaqueu era uma pessoa que não tinha mais necessidade de trabalhar. E quando ele diz a Jesus, olha, e se alguém eu tenho defraudado, e a fama dos publicanos era de serem pessoas muito corruptas, e ele diz assim, eu restituo 4 vezes, significa que ele tinha muito mais dinheiro do que você pode estar imaginando agora nas suas contas.
Porque mesmo que ele restituísse tudo aquilo que ele havia lesado às pessoas, ele ainda continuaria rico. Ou seja, ele não era um camarada fraco nas suas finanças. Mas mesmo assim ele não encontrava